Unidos pelo bem comum. Olá, condômino, tudo bem? Chegou a hora de contar para você um pouco sobre o trabalho que a atual administração vem fazendo com muito carinho e para a melhoria do nosso condomínio. Acompanhe atentamente comigo, pois teremos muitas novidades. Unidos pelo bem comum. Na gestão do síndico Antônio Carlos Mendes e demais conselhos, foram resolvidos problemas nas áreas de estrutura e equipamentos de segurança, onde foram feitos altos investimentos na área de tecnologia, 3.000 metros de concertina, economia de energia, funcionalidades e investimentos, inclusive os aprovados em assembleia que não pesaram em seu bolso. Ressaltando que o financeiro do condomínio hoje é muito diferente da realidade de antes. Acompanhe comigo alguns pontos e ações principais da atual administração. Unidos pelo bem comum. Aquisição de novos equipamentos da academia, aquisição de veículo utilitário Kombi, aquisição de trator para cortes dos gramados e jardins, aquisição de trator Massey Ferguson e implementos para manutenções e capinas, reforma da base, colocação de manta bedim e troca de toda a areia do Parque Infantil Giardino. Implantação do projeto de segurança, aquisição de geladeiras e utensílios para 4 churrasqueiras, implantação do gerador de energia 80 kVA, além de muitas outras ações que contribuíram em muito para a segurança e comodidade dos nossos condôminos. Mas essa transformação não para por aqui. Veja o que ainda será feito nesta nova gestão que se inicia. Unidos pelo bem comum. Um grande problema para quem comprou seu lote e vai construir em nosso condomínio era a limitação de 30% de área permeável. Agora vamos passar para apenas 15% de área permeável. Ou seja, em 100 metros, você poderá usar mais 15 metros de sua área útil, que lhe permitirá um melhor aproveitamento do seu terreno. E agora vamos falar sobre as obras que serão realizadas com recursos do nosso fundo de reserva, valorizando o nosso condomínio e melhorando ainda mais nossa qualidade de vida. Vamos lá! Pintura externa do prédio da portaria, do prédio da academia e piscina aquecida. Remoção, recolocação e colocação de pisos soltos e danificados, bordas, ladrilhos e rejuntes da piscina e de outros locais em seu entorno. Manutenção da sinalização viária de trânsito e acesso a deficientes físicos. Obras de melhoria de pressão de água potável, problema reportado pelo primeiro condômino em 2017 e nunca solucionado. Para melhorar ainda mais a segurança, faremos reestruturação da rede, substituindo cabos e fiação em todo o perímetro do muro, junto com a substituição de câmeras de segurança, além de fazer a instalação de 5 novos superpostes com cobertura 360 graus com câmera dome móvel. Unidos pelo bem comum. Vamos pontuar neste momento obras importantes da nova gestão que serão realizadas com recebimento de inadimplência sem impacto na taxa condominial. São elas: restauração de vários pontos do asfalto que hoje estão soltando pedras e areia. Construção da portaria de serviços, adequada à arquitetura e funcionalidade do condomínio, melhorando assim a segurança e fluxo de entrada e saída de prestadores de serviços. Fechamento da churrasqueira 05 com instalação de janelas de vidro e instalação de ar-condicionado com o intuito de melhorar a utilização da churrasqueira e proporcionar mais conforto para os condôminos com suas famílias, inclusive com a instalação de cooktop, forno micro-ondas e armários modulados. Revitalização do nosso Boulevard Central com a colocação de 11 bancos e iluminação decorativa. Implantação de arborização e paisagismo em diversas áreas do condomínio, como pistas de caminhada, entornos de parques infantis, quadras e piscinas. Revitalizar o espelho d'água, montando um lago ornamental com sistema de bomba e filtros, além de inserir uma ponte de ferro, piso de madeira, pedras decorativas, peixes e bancos para contemplação e descanso em seu entorno. Unidos pelo bem comum. Agora vamos pontuar prioridades do nosso condomínio que serão realizadas com a participação e rateio de todos na taxa condominial.
são elas: aquisição de um veículo básico para atendimento de apoio à equipe de ronda em situações climáticas de chuva e frio, além de demais usos nas tarefas internas do condomínio. Expansão e aumento da pista de patinação, implantação de pomar diversificado com aquisição de 200 mudas frutíferas, conclusão do Clubhouse com a instalação de 2 ar-condicionados, mesas e cadeiras para 70 pessoas, geladeira, freezer, fogão com forno, forno micro-ondas e utensílios, além de decoração com painéis de espelhos e 2 TVs LED acima de 50 polegadas. Conclusão da academia de ginástica e exercícios físicos com instalação de 2 ar-condicionados, 2 esteiras e demais equipamentos, além da decoração com painéis, além de novos equipamentos e um ar-condicionado para a área de exercícios aeróbicos, além da implantação de equipamentos de exercícios ao ar livre. Iluminação das pistas de caminhada, paisagismo e arborização. Assinatura mensal de internet para atendimento às áreas de lazer do condomínio, piscinas, parques infantis e quadras poliesportivas. Arborização das vias públicas do condomínio, substituindo as árvores danificadas por ipês amarelos, brancos e roxos, além de outras espécies. E para finalizar, teremos a implantação de painéis fotovoltaicos a serem instalados nas coberturas da administração, salão de festas e prédio da piscina aquecida e academia para geração de energia e redução no condomínio. É isso, meu amigo condômino. Essas são algumas ações listadas para a nova gestão e contamos com o apoio de todos para transformar o nosso condomínio realmente no jardim da nossa casa, com alegria, responsabilidade, segurança e muito amor. Obrigado e até a próxima.